Salve, 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 salve! Aqui o professor Rangel, massoterapeuta esteticista, que vamos passar para vocês hoje, no segundo vídeo, alguns desses assuntos. Então nós temos que abordar a drenagem linfática, as estrias, as manchas, a flacidez e a massagem relaxante. Todos esses tópicos aqui a gente vai passar de uma maneira mais aprofundada para você e em detalhes e fornecendo algumas dicas tanto para você que não trabalha com depilação, manicure, de estética facial ou estética corporal, você que não trabalha com isso vai poder usar em você mesmo. E você que trabalha já na área de beleza, com depilação, com manicure, com pedicure, vai poder utilizar esses recursos aqui para implementar a sua renda, tá ok? Então, em relação à drenagem linfática, no vídeo anterior, a gente já desenvolveu alguns raciocínios em cima desse assunto aqui, falando de cirurgias plásticas, e deixamos bastante claro que a drenagem linfática é um recurso bastante suave, embora exija um conteúdo de conhecimento, um estudo mais acentuado, mas não é nada que seja tão misterioso que você não possa fazer. Só que a drenagem linfática, para você aplicar em você mesmo, é uma coisa relativamente complicada, porque você vai ter que trabalhar a região do pescoço, sua própria região do pescoço, sua própria região de axilas e sua própria região de virilhas. Dá para fazer, mas é um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais enjoadinho para você pegar o sistema da coisa e fazer em você mesmo. Evidentemente que a gente vai estar se aprofundando isso no curso propriamente dito e mostrando para você o passo a passo de cada situação dessa. No que se refere às estrias, a gente tem que dar sempre um destaque à situação hormonal que está envolvida com as estrias. E lembrando que as estrias são rompimentos de fibras colágenas que acontecem na derme. E esse rompimento tem relação direta com os hormônios sexuais, mais especificamente com os hormônios masculinos. E quando essas estrias acontecem, normalmente na mulher existem fases em que elas acontecem com uma certa frequência. A primeira fase é quando vem a primeira menstruação. A segunda fase é quando acontece o processo de gravidez. E a terceira e última fase é quando existe algum tipo de desequilíbrio hormonal, seja ele por ingestão de hormônios, seja ele por excesso de exercício físico em academia, que acaba provocando um aporte de hormônios maior e, por sua vez, o rompimento dessas fibras elásticas. Lembrando que as estrias acontecem em pontos determinados do corpo, geralmente próximos de linfonodos, de cadeias linfáticas. Por exemplo, região de braço e de mama e de costas estão próximas da cadeia axilar. E as estrias que acontecem em quadris, face interna de coxas e região de glúteos, de bumbum, estão próximas da cadeia inguinal. Então, é exatamente onde acontece a filtragem e a concentração de maiores variedades de hormônios que passa esse tipo de hormônio para as fibras elásticas com a intenção de capturar proteínas para o processo fisiológico. Resumidamente, as estrias acontecem dessa forma, sabendo que no início elas são vermelhinhas, ou seja, ainda tem bastante sangue ali naquela região. À medida que o tempo passa, elas vão ficando esbranquiçadas e o tecido gorduroso vai ocupando esse espaço de rompimento entre as estrias, de rompimento entre as fibras colágenas, perdão. Em relação as manchas de um modo geral também estão relacionadas a questões hormonais e a questões de excesso de exposição solar. Ou seja, a pele responde a isso como se fosse uma agressão, produzindo mais melanina, que é um mecanismo de defesa contra determinados tipos de radiação. Claro que também existem situações hormonais, principalmente relacionadas com tireoide, que vão provocar determinados tipos de mancha em regiões específicas do corpo. E existem as manchas sequeladas por consequência de cicatrizes, por consequência de traumas, de pessoa que cai, se arranha muito, sofre uma escoriação grande, e aquela cicatriz deixa a evidência da mancha ali, principalmente em queimados. As manchas de queimados formam uma cicatriz grossa, uma cicatriz hipertrófica, e destroem a camada superficial da pele, onde estão as proteínas de melanina fabricadas pelos melanócitos, e perde muito essa defesa superficial. No que diz respeito à flacidez, já é a quantidade de fibras colágenas
e é o tipo de célula, no caso fibroblasto e do fibrócito, que são as células responsáveis pela fabricação do colágeno, da elastina e da reticulina, que dão a sustentação ao tecido dérmico. Essa flacidez, portanto, revela também uma questão de deficiência nutricional, especificamente de proteínas, e a gente pode fazer um aporte de proteínas e um aporte de sais minerais, uma nutrição suplementar, via pele. Porque aqui bem na superfície da pele estão vasos linfáticos que vão fazer a absorção desse material e fazer o intercâmbio entre as células e o sangue. Então a gente pode usar esse recurso de, por exemplo, a argila adicionada só com água, a argila adicionada com uma solução mais diversificada de sais minerais, que seria a água, mais um pouquinho de sal marinho, usando isso tanto para esfoliação, remoção da camada de células mortas superficiais, quanto para nutrição celular. O óleo de coco também é muito interessante para entrar nesse tipo de procedimento estético, porque ele, além de hidratar a pele, ele traz uma grande quantidade de nutrientes que vão ser absorvidos praticamente imediatamente. Essas dicas a gente vai passar para você gradativamente, à medida que os conteúdos forem sendo desenvolvidos. A flacidez, no caso, incomoda muito quando fica concentrada na região de rosto, porque está exposta, está todo mundo vendo. Então a gente sabe que a gravidade puxa as estruturas no sentido do centro da Terra. Automaticamente, se a sustentação da pele não está devidamente adequada, o tempo vai fazendo o seu trabalho, as células vão desidratando e as fibras colágenas vão perdendo a sua capacidade de sustentação, juntamente com as fibras elásticas que perdem a capacidade do efeito de ir e vir. Então isso aí é o que acontece principalmente na flacidez. E, novamente, as argilas, determinados óleos essenciais, o uso do soro fisiológico, o uso da água com sal marinho, lembrando que a água com sal marinho integral, se você adicionar o sal marinho, a água não só vai hidratar o seu corpo, como também vai nutrir em relação aos sais minerais que a gente precisa todo santo dia no nosso processo nutricional. E a massagem relaxante é mais um recurso que a gente vai passar para vocês, que pode trazer benefício a muita gente dentro do seu ambiente familiar, seu marido, seus filhos, papai, mamãe, e é uma coisa que você também vai poder utilizar com relativa facilidade para atendimento a clientes, gerando uma renda adicional para você. Muito bem, então, como a gente já mencionou no primeiro vídeo, a drenagem linfática é uma técnica, dependendo do método, usa vários tipos de manobras características de cada um deles, mas que só serve para uma coisa, para reduzir ou eliminar inchaços e edemas. Essa é a função da drenagem linfática. Em relação à redução dos edemas, automaticamente o que acontece? Você vai reduzir suas medidas. Reduz medida de abdômen, reduz medida de coxas, reduz medida de seios, reduz medida até mesmo da circunferência que diz respeito à região dos seios, né? Agora, o que é mentira é que ele elimina gordura localizada. A gente já viu isso no primeiro vídeo e estamos rebatendo em cima desse assunto para que você não seja iludido em relação às famosas gordurinhas e vai fazer drenagem linfática que vai queimar gordura, porque não vai. Isso é mentira, tá? O que é importante você fazer por você mesmo que já provoca uma drenagem linfática fisiológica? É importante você aprender a respirar usando a região do abdômen, dobrando as perninhas, deitadinho, com a barriga para cima e fazer o treino da respiração abdominal. Detalhe, isso aqui no máximo durante 5 minutos, no máximo, para evitar que você sentir tonteira e a sua pressão cair demais, tá? Então eu recomendo até apenas 3 minutos por dia, você fazendo 3 minutos por dia, de preferência na hora de dormir, você já vai ter um sono muito mais tranquilo, um sono muito mais reparador e o seu próprio corpo já vai começar a remover os excessos de líquidos nos respectivos lugares. Outra coisinha que você pode fazer para se ajudar durante esse processo, você pode massagear levemente, só movimentando a pele,
aproximadamente uns 10 a 15 movimentos, dando uma puxadinha de leve em relação à sua clavícula, ou seja, para baixo, tanto de um lado quanto do outro. O movimento seria mais ou menos esse aqui. Deixa eu ficar de costas para você ver como é que é. Seria isso daqui, ó. Bem levinho, bem lentinho, de cima para baixo, até chegar na região da base do pescoço, ó. Isso daqui. Isso você pode fazer por você mesmo. Qual o tempo de duração? Não tem tempo. Nesse ritmo aí você vai fazer uma média de 15 movimentos circulares e descendentes. Começa por aqui, tá? Pela região do pescoço. Logo em seguida você vai para a região de axilas, onde você faz também pequenos movimentos de bombeio. 2, 3, bem pontinha de dedo, tá? 4, 5, 6 e assim 15 movimentos para você abrir os canais de filtragem da drenagem linfática. Como você está percebendo, mão esquerda na axila direita, mão direita na axila esquerda. Deitadinho, só esse movimentinho leve para você tocar a região das axilas. A mesma coisa você vai fazer na região do abdômen. Lembrando que está com as perninhas dobradas, você vai para a região de virilha e faz os mesmos movimentos devagarzinho em cima das bolinhas que provavelmente você vai sentir na região de virilha e tipo umas cordinhas. Essas cordinhas são os canais linfáticos e as bolinhas são os gânglios ou linfonodos, como se chama atualmente. Gânglios linfáticos ou nódulos linfáticos, como é o nome atual. Você vai usar aí aproximadamente uns 10, no máximo 15 minutos para fazer o trabalho todo. Evidentemente que se você fizer isso em dias alternados, o resultado vai ser muito melhor. Se você puder fazer todo dia, melhor ainda, que você vai notar que já vai desinchando rapidamente o seu corpo e as suas medidas e a sua silhueta, o desenho do seu corpo vai ficar cada dia mais desenhado, mais perfeito, mais próximo de um visual de estética que aqui na nossa cultura ocidental é tanto divulgado por aí, né? As curvas bem acentuadas, sem exagero em lugar nenhum. Bom, essas são dicas de como você aplicar em você mesmo a drenagem linfática. Claro que tem mais coisas que a gente vai acrescentar para vocês, que podem ser usadas nas mãos, que podem ser usadas nos locais onde a drenagem linfática está acontecendo. O que não dá para você fazer, com certeza, em casa, são as manobras de condução. Mas só com a respiração, o desbloqueio da região cervical, o desbloqueio da região axilar e o desbloqueio da região inguinal, você já tem aí mais de 80% de garantia de resultado do processo. Então a respiração, a gente falou, lembra da água, a necessidade da sua ingestão de água. Alguns vídeos dão algumas sugestões em relação a isso e eu vou citar para você o Dr. Laí Ribeiro, que sugere uma média de 6 copos de água por dia e eu ainda acrescento uma pitadinha de sal marinho integral para reposição dos sais minerais, que se perde muito sal mineral pelo suor, claro, pela urina também, mas no suor a gente perde muito potássio, a gente perde muito magnésio, além do cloreto de sódio. Então, como a perda de potássio é uma coisa que deixa a pessoa enfraquecida, tonta, sem resistência física, o magnésio que entra para reposição de fósforo, que entra para reposição de cálcio, que entra em mais de 300 reações químicas do corpo, ele vai estar sendo reposto para você via essa aguinha com sal marinho integral. Você que é atleta, que costuma praticar atividades físicas e sua muito, você tem que estar ligado nesse tipo de coisa, porque tomar água comum, essa água que vem de garrafão, ou a água que vem do filtro de barro, sem a reposição necessária dos sais minerais, ao invés de você estar se hidratando, você está aumentando mais ainda a quantidade de sais minerais que você está perdendo, tá? Então use a água sim com pH alcalino 7.3, 7.5, até 8 e alguma coisinha já está excelente, porque essa água vai fazer uma lavagem nos seus tecidos e dessa lavagem dos seus tecidos vai alcalinizar esses tecidos, permitindo que eles fiquem mais resistentes, que eles trabalhem melhor, principalmente a questão muscular, para você que está fazendo exercício físico puxado com regularidade, crossfit, uma academia, bodybuilder, coisas do gênero que você é obrigado a fazer muito esforço ou gastar muita energia, por exemplo, bike.
Tem gente que faz 2, 3, 4 horas de bicicleta por dia, em trilhas, e está perdendo água, está perdendo sais minerais e tomando só aquela aguinha comum, não vai resolver. Então você vai notar que sua resistência física vai melhorar muito fazendo uso dessa água que eu estou falando com você, pH alcalino e com uma pitadinha de sal marinho integral. Não é o sal comum de mesa, sal marinho integral, ok? E em relação às manobras, que eu já mostrei para vocês algumas delas, existem outras que a gente vai passar em outros momentos, mas antes de mais nada você tem que saber se você é um cliente adequado para esse trabalho de drenagem linfática ou não. Quais são as contraindicações para essas situações? Processos de câncer. Existem andamentos, você está com um processo de câncer em andamento, está fazendo tratamento, não é aconselhável você fazer a drenagem linfática, porque a drenagem linfática tende a espalhar as células cancerosas, ou seja, favorece metástase, e ninguém quer isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, a drenagem linfática é um recurso muito interessante para as pessoas não doentes. Não doentes não necessariamente significa saudável. Saudável é uma coisa, não doente é outra. A grande maioria das pessoas hoje em dia é não doente. Pouquíssimas pessoas são saudáveis, tá? Então você que é não doente, você que é saudável, beleza, a drenagem linfática vai funcionar maravilhosamente, tá? A outra questão que é interessante lembrar aqui, se você tem pressão baixa, abaixo de 9, 9 por 6, 9 por 5, mais ou menos isso daí, 10 por 6 já está no limite, pode ser que aconteça, pode ser que não. Então eu sugiro que você saiba qual que é a sua pressão exatamente, porque ela pode cair de 1 a 2 pontos durante a drenagem linfática, tá? Então pode sair de 10 por 6 para 8, 8 por 4, olha como que caiu, né? Uma pessoa que tenha, por exemplo, 12 por 8, pressão assim ainda considerada normal, caindo 1 ponto, ela vai para 11 por 7, caindo 2 pontos, ela vai para 10 por 6, caiu sensivelmente, mas tem que ver se a pessoa está tendo tontura, se você vai sentir tontura durante essas manobras de drenagem linfática. Se sentir, cuidado, interrompa o processo, vá procurar recurso, porque a drenagem linfática, para você que tem essa questão de pressão baixa, ela é uma contraindicação relativa. Vamos ver por que essa pressão está baixa, vai fazer uma avaliação médica, tem N implicações disso aí, inclusive da tireoide, vai ver se está tudo direitinho para poder você ser um candidato à drenagem linfática. E as outras situações que são situações cirúrgicas, pré e pós-cirúrgicas, que a gente mencionou também no primeiro vídeo. Então vamos supor o seguinte, que a pessoa tenha feito aqui uma cirurgia, digamos que de face. Fez um lifting facial. Suponhamos então que seja o rostinho da pessoa. Que seja um olhinho, o outro olhinho, o nariz e a boquinha. Então existem os pontos-chave aqui de cirurgia plástica, que são os olhos, região dos olhos, blefaroplastia, existe a região de nariz, rinoplastia, existe a região de lábios, labioplastia, e existe a região do músculo frontal, frontoplastia. Onde quer que aconteça essa cirurgia, se for, por exemplo, esse nível aqui, uma vez feito o corte, toda a rede linfática foi seccionada, toda ela. Vamos supor então que haja uma cicatriz, não vai acontecer aqui, tá? Mas vamos supor que essa cicatriz aqui seja na região do couro cabeludo. Vou marcar aqui como se fosse o couro cabeludo, tá? Foi feita uma incisão aqui. E com essa incisão, os respectivos pontos, internos e externos. Como é que a gente trabalharia essa cicatriz? O seu cirurgião fatalmente vai falar isso para você, tá? O trabalho é sobre a cicatriz e ao redor dela. Então, sobre a cicatriz, você vai fazer pequenos movimentinhos circulares para melhorar o processo de cicatrização. Eu não aconselho você a fazer isso sem a devida orientação, tá? Seja do seu médico, seja do seu fisioterapeuta, seja do seu esteticista. É interessante que você tenha esse tipo de orientação para que você, ao invés de estragar o serviço do médico, você favoreça o serviço dele.
O ideal mesmo é que você tenha a assistência de um profissional da área. Mas de qualquer forma, o movimento é sempre muito suave, ao redor da cicatriz e sobre a cicatriz, para evitar processos de aderência. Quando são cirurgias de seios, normalmente o seu cirurgião vai te orientar em relação à mamoplastia, quais são os movimentos que você deve fazer e quais são aqueles que você deve evitar absolutamente, tá? Então, em relação à drenagem linfática e as suas aplicações, essas são algumas das situações que a posteriori a gente vai ensinar para vocês o uso da argila com água, sobre gases, sem gases, esfoliando, combatendo manchas, hidratando, nutrindo a pele, mais o nosso grande amigo natural, óleo de coco, que também entra junto com esses procedimentos para favorecer você. Por exemplo, uma coisinha que você, se trabalha com manicure, você pode fazer tipo um brinde para agradar a sua cliente e chamar para o procedimento propriamente dito. Quer ver uma coisa? Você vem com uma gaze, essa gaze cirúrgica mesmo, dá uma molhadinha nela e deixa ela úmida. Vem por sobre a pele da mão da sua cliente e prepara ali uma porçãozinha de máscara de argila, usando apenas água, pode ser argila branca ou argila verde, só para você mostrar o efeito rejuvenescedor, o efeito tensor da argila. Enquanto você está cuidando das unhas, você aplica essa máscara de argila sobre a gaze úmida, bem cremosinha, vem com pincel, esse pincel mesmo que usa para cabelo, aplica uma camada fina aqui por sobre a mão da sua cliente, enquanto você está tratando das unhas dela. Aplica em uma mãozinha só, deixa a outra sem aplicar. Terminou de manipurar essa mãozinha aqui, passa para outra e deixa essa aqui descansando lá uns 15 a 20 minutos. A hora que você terminar essa outra mãozinha, essa de cá já está pronta, a máscara já secou, a sua cliente vai falar para você que está repuxando, você diga que é assim mesmo, está fazendo o processo de rejuvenescimento da pele, está tracionando a pele. Passados esses 15 a 20 minutos, você puxa a pontinha da gaze, remove essa gaze com a máscarazinha, joga fora, descarta isso, vem com um algodãozinho umedecido em soro fisiológico, por exemplo, e faz pequenos movimentos circulares na região que você aplicou a máscara. Vai remover manchas mais leves da pele e a textura e a hidratação da pele vão fazer com que sua cliente diga no mínimo assim, nossa, como que ficou diferente, como que melhorou. Para completar, 2 a 3 gotinhas de óleo de coco na mão da pessoa e faça pequenos movimentos com a sua mãozinha mesmo sobre a região que foi aplicada a máscara e você vai ver que resultado fantástico. Isso aí, com certeza, vai ajudar você a receber mais clientes que vão procurar a sua técnica de rejuvenescimento das mãos. Até porque, a partir de uma determinada idade, o rosto pode esconder, mas as mãos revelam. Não é verdade? Então, muitas das vezes a pessoa está cuidando do rosto, do pescoço e do colo e deixando as mãos de fora. De modo geral, isso acontece. Então, você oferecendo um tratamento complementar de rejuvenescimento das mãos, você tanto vai ganhar mais credibilidade quanto vai ganhar mais clientes, além do seu trabalho de manicure. Gostou da dica? Essa foi show, né? Tem mais por aí. Muito bem, pessoal. Agora falando a respeito das estrias, entrando um pouquinho mais em detalhes, o que nós temos que comentar com você? Primeira coisa, existem 2 tipos de estrias em relação à cor. A novinha, recente, que está vermelhinha, e a branca ou nacarada, que já está mais madura, demorou mais tempo e você não buscou ainda o recurso adequado para isso. Por que uma é vermelha e outra é branca? A vermelha está no início, mostrando que as fibras colágenas da derme estão se, entre aspas, arrebentando, se esfacelando. E nesses lugares onde as fibras arrebentam na região da derme, o sangue que está ali fica ocupando aquele espaço onde aconteceu o rompimento daquele segmento da pele. Aí o sangue aparece. À medida que o tempo vai passando, por uma defesa que o próprio organismo produz, ele passa a colocar tecido gorduroso onde aquele lugar ficou vazio. Então ele preenche com tecido gorduroso, tá? Tecido conjuntivo e o tecido gorduroso para poder dar uma proteção àquele lugar. Faz uma experiência. Você vai sobre o local de uma dessas estrias com um lápis, por exemplo, ou até com a pontinha do dedo na unha,
você toca aquele local da pele e você vai sentir que existe um buraco ali. A pele fez um rompimento naquele ponto onde a estria se localizou. É exatamente esse rompimento que tende a aumentar na sua espessura e às vezes no seu comprimento, à medida que o tecido está pedindo alimentação, ela não está acontecendo, evidentemente o processo só tende a aumentar. Em todos os casos aumenta, não. Existem casos que as estrias aparecem vermelhinhas, aparecem depois branquinhas e parou por ali, não vão adiante. O detalhe é que numa pele negra, as estrias brancas, mostrando os rompimentos da pele, ficam muito mais evidentes. E como a pele negra é uma pele muito resistente, é uma pele que tem maior quantidade de células que produzem colágeno, uma pele que tem mais quantidade de melanina, portanto ela tem uma capacidade de resposta mais interessante, a pele negra responde mais rapidamente também aos tratamentos que a gente propõe para a pessoa que vem com queixas de estrias, tá? Então nós falamos da cor, falamos do tipo de desenho, agora não falando do tipo de desenho, que pode ser aquelas estrias que acontecem em linhas, tipo assim, como pode ser aquele tipo de estrias que aparecem em redes. Essas que aparecem em rede são um pouco mais complicadas da gente trabalhar com elas, porque a lesão do tecido é muito mais ampla. Quando ela é mais linear, ou seja, quando ela é mais linear, desenhando uma linha, o processo de regeneração é mais simplificado, principalmente se a estria for vermelhinha. O que acontece? Acontece que, de um modo geral, esse desenho das estrias tem a ver com a região onde ela se encontra. Por exemplo, região de seios. A região de seios tem estrias ao redor dos seios formando raios. Qual é a tendência de muitas estrias na região de seios? Seja na lateral, seja na parte frontal. A tendência é o tecido ficar mais fraco, mais flácido e, em consequência disso, acontecer a queda, ou seja, a ptose mais acentuada das mamas. Isso é uma coisa que incomoda muitas mulheres e é um recurso que a gente tem para oferecer para vocês também com máscara de gaze e argila. O detalhe é que vai haver alguns tipos específicos de massagem, que eu já vou passar para vocês, gratuitamente, um presente para vocês, e que pode ser aplicado em casa, você pode fazer isso em casa. Não necessariamente você tem que ir a um profissional para fazer da forma como a gente vai explicar. Claro, muito melhor que fosse com um profissional, mas a intenção aqui é passar para você aquilo que você pode fazer em casa. E se você, por exemplo, é uma depiladora que já está habituada a trabalhar com toque no corpo da sua cliente, em diversas regiões, né, da depilação, você pode propor para ela, por exemplo, essa máscara de argila sobre gaze para melhorar o aspecto dos seios, das estrias de seios. Porque em geral você vai fazer depilação de axila, a parte dos seios, alguma coisa delas ou toda ela vai ficar exposta, você vai ver isso daí. Então você pode sugerir para a sua cliente esse tipo de recurso. Se você já tem as estrias em região de seios ou em região de abdômen, experimenta você fazer em casa, em você, primeiro, para depois você propor para a sua cliente. Então você pode mostrar para ela o resultado que você obteve fazendo em casa. Sugestão: antes de iniciar o seu próprio tratamento em casa, você vai na frente do espelho e faz a foto do antes. Ou se preferir, faz um selfie, o antes. E o depois de X aplicações. Você não deve fazer mais de 2 por semana, tá? O ideal é que seja em dias alternados e que você faça isso daí durante, por exemplo, um mês. Logo na segunda semana você já vai ver um resultado maravilhoso. E a continuidade disso daí só vai fazendo com que os seios fiquem cada vez mais empinadinhos, cada vez mais firmes. E isso, é claro, faz muito bem para a autoestima de qualquer mulher que gosta de si mesma. Mas voltando para cá, em relação ao desenho, nós já mostramos para você em forma de rede e em forma de linha. E em relação aos locais, interessante que os locais são sempre locais da região onde existem as cadeias linfáticas. Como eu me referi agora há pouco, a região de seios, não é isso? A cadeia linfática é a cadeia axilar. Se acontecer na região de abdômen, seja abaixo do umbigo, onde é mais comum, né? Acima do umbigo é pouco comum, mas abaixo do umbigo é muito comum, principalmente quem já foi mamãe.
na linha lateral de quadril e na região de glúteos. Toda essa região aí está envolvida com a cadeia inguinal. E é lógico que os processos hormonais têm uma implicação muito grande nesse segmento aí. Seja hormônio natural do seu corpo, ou seja algum desequilíbrio hormonal que está acontecendo por algum tipo de razão. De qualquer forma, seja de um modo ou de outro, você vai poder utilizar o recurso da máscara de argila sobre gás com algum tipo de óleo aromático, que eu vou dar 3 sugestões para vocês aqui, de óleo essencial. Você pode usar o óleo de olíbano, você pode usar o óleo de lavanda, você pode usar o óleo de alecrim para fazer uma massagem na região. Em cada região, uma gotinha. Aplicou aquela gotinha, absorveu, acabou. Como você também pode usar 1, 2 gotinhas desses óleos essenciais enquanto você estiver preparando a máscara de argila. Depois que você preparou a máscara, na hora da aplicação, o cheiro desse óleo vai ter um efeito a nível cerebral e a química desse óleo vai ter um efeito no local, um efeito regenerador, tá? Olíbano, alecrim, lavanda, esses 3 são ótimos. Porém, isso antes de você aplicar a massagenzinha com óleo de coco. Você vai ver que vai ser absorvido na hora. Então aí você está nutrindo, você está hidratando, você está regenerando os tecidos dessas regiões que a gente mencionou. As épocas nas mulheres onde as estrias costumam acontecer, estou falando das mulheres, mas é claro que acontece também nos homens, tá? Principalmente esse pessoal que está pegando muito pesado em academia, está fazendo uma hipertrofia muscular muito violenta, a pele fica muito fininha, o tecido adiposo praticamente que desaparece e os músculos, por tração do crescimento, vão arrebentando a pele. Essas máscaras que eu estou sugerindo para vocês e os óleos também funcionam para os homens, mas como a maioria das queixas é do público feminino, eu estou aqui passando essas dicas para vocês, mulheres. Então as épocas são, a primeira época, época da primeira menstruação, e a segunda época, época de gravidez. Às vezes acontecem estrias na primeira gravidez, mas não acontecem na segunda, na terceira e daí por diante. Aquelas que aconteceram na primeira gravidez são as mesmas que estarão presentes na segunda ou na terceira. Qual que é a sugestão? Aconteceu as estrias, a máscara, antes que aconteça, hidrate a região, nutra a região toda, abdômen e seios principalmente, com óleo de coco, que ele é hidratante e é nutritivo, não tem nenhuma contraindicação. Ok? Então, além de você estar nutrindo e hidratando a região, você também estará nutrindo o seu próprio corpo. Muito bem. Então, são essas as épocas que surgem. A causa, mais uma vez dizendo para vocês, é estritamente hormonal. Um grupo de hormônios fabricado nas glândulas suprarrenais provoca nessas regiões onde existe bastante proteína, uma fuga das proteínas, do colágeno, da elastina e da reticulina por uma necessidade metabólica. Então, ao invés do corpo buscar proteína em região de intestinos, de músculo ou de órgãos mais nobres, ele busca na derme, justamente na malha de colágeno que dá sustentação à derme. Portanto, causa hormonal. A hidratação e a nutrição, a gente acabou de falar para você da importância das máscaras de argila, os diferentes tipos de argila a gente vai mencionar mais adiante. Agora fica de graça para você esse conteúdo, esse brinde totalmente grátis para você, da hidratação e da nutrição com óleo de coco com argila. E finalmente, aqui está a nossa argila, finalmente aqui está o nosso óleo de coco. A forma de aplicação dessas máscaras que eu falei para vocês. Por exemplo, região de seios. Lá vai mais uma dica de brinde para você. Aplica sobre gaze úmida em ambos os seios deitada, claro, de preferência, né? Deitadinha. Aplica a gaze molhadinha e venha com o pincel embebido na máscara, aplicando no sentido de fora para dentro, de baixo para cima. Perdão, de dentro para fora, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, do biquinho do mamilo também para cima até a região desse ossinho aqui. Aplica sobre gás em toda essa região. Tempo de esperar secar, 15, 20 minutos, às vezes até meia hora, depende muito da umidade relativa do ar.
aplica em um seio, aplica no outro seio, deitadinha, relaxadinha, tranquila, deixa secar. Depois que secou, pega a pontinha da gaze, de um lado a pontinha da gaze, do outro lado, junta, recolhe essa máscara e descarta. Hidrata toda a região com óleo de coco, fazendo massagens pequenas e circulares, no mesmo sentido que eu ensinei para vocês. De dentro para fora e de baixo para cima, que é exatamente onde está o desenho das estrias. É claro que se você está trabalhando de baixo para cima, você está provocando a ereção dos seios, né? Então você estará combatendo a flacidez, seja de um lado, seja do outro. Ok? Então ficamos por aqui, vamos para o próximo assunto. Massagem relaxante. Mais um tema para fechar o conteúdo desse vídeo. Esse aqui é um assunto que você realmente pode fazer uma grande diferença. Dentro da sua família, no seu ambiente profissional, só não dá para fazer legal para você mesmo. Isso aqui já vai ser para você aplicar numa outra pessoa. Qual é a primeira grande dica da massagem relaxante? Você tem que estar relaxado. Se você estiver tenso, preocupado com alguma coisa, você não vai conseguir se concentrar naquilo que você está fazendo. Então é preciso ter foco, é preciso estar concentrado e é preciso estar relaxado. A dica que eu dou para você da massagem relaxante é que ela age em duas diferentes situações do corpo humano. Ela age tanto na parte fisiológica quanto age também na parte fisiológica. Porque tem gente que está fisicamente descontraído, mas a mente está a 1000 por hora. Ao longo do tempo, a mente a 1000 por hora, o corpo acaba recebendo esse estresse mental, esse processo super acelerado e revelando isso em algumas partes do seu corpo. Às vezes causando até mesmo enxaqueca. Enxaqueca, prisão de ventre, insônia, vários outros distúrbios que vão ao longo do tempo só se agravando. Então muitas vezes a pessoa vai procurar um recurso de um remedinho para enxaqueca. E no entanto a enxaqueca dessa pessoa tem como fundamento o estresse, seja ele emocional, seja ele físico, ou os dois. Então você, quando for aplicar uma massagem relaxante, a sugestão que eu te dou é em 2 segmentos. O primeiro segmento, ou você começa pelos pés, ou você começa pela cabeça. Supondo que você comece pela cabeça, na verdade nós estamos falando de cabeça toda, a face e o pescoço. Automaticamente você vai se estender também para os ombros. Como é que você deve fazer? Você deve se postar atrás do cliente, de tal maneira que a cabeça do cliente fique bem próxima de você, para que você consiga alongar os músculos devagarzinho. Veja bem que o que eu estou falando aqui é do método Kyojitsu. O método Kyojitsu não usa creme, não usa óleo, não usa talco e não usa deslizamento. O método Kyojitsu usa pressão e alongamento. E é exatamente aqui na massagem relaxante que você vai desenvolver essa habilidade de executar pressões e alongamentos, mantendo-se relaxado. Ok? Então, por exemplo, em relação à face, tá? Se você for trabalhar a região de face, você vai trabalhar da região do queixo até a testa. Você sabe que existem muitos músculos aqui na face que fazem as nossas expressões faciais. São chamados músculos da mímica. Um deles, que é o que mostra muita tensão e preocupação, é esse músculo aqui, que é o músculo frontal. A pessoa está atenta, excessivamente atenta, ou ela é aquele tipo de pessoa que está sempre com a mente muito acelerada. Automaticamente, o músculo frontal fica muito contraído e cansado. Existe aqui do outro, aqui do centro das sobrancelhas, que implica em ou deficiência visual, forçando a vista para dar o foco em alguma situação, ou a pessoa está muito atenta em uma determinada exposição, uma determinada conversa, e ela franze essa região da testa, tá? Entre as sobrancelhas. Isso sem falar em outros hábitos de mímica que acabam comprometendo a musculatura da face. Então a gente vai trabalhar sempre no sentido contrário ao movimento de contração daquela musculatura. Por exemplo, aqui na testa, ele fez isso aqui, então o músculo subiu. Trouxe a testa para cima, trouxe as sobrancelhas para cima. Como que a gente trabalha esse músculo? A gente trabalha esse músculo com movimentos
de descontração no sentido contrário e no sentido transversal à formação do processo contrátil do músculo, tá? Então, novamente, ele contraiu aqui. Você vai trabalhar no sentido contrário, transversal e tracionando um pouco esse músculo para baixo. Movimentos leves e suaves. Os famosos pezinhos de galinha, que são resultado disso aqui, né? Franzil aqui no cantinho do olho. Franzil para baixo, você vai trabalhar com ele para cima. Vai forçar devagarzinho para cima. Tá? Aqui, o famoso bigode chinês, também para baixo. Como é que você trabalha com ele? Forçando devagarzinho para cima. Os músculos zigomáticos e o músculo masseter, você vai pressioná-los ascendentemente. Então a dica qual que é? De baixo para cima, do centro para a periferia. Isso em relação à face. Em relação aos ombros, tá? Ombros, você deve forçá-los com o centro da sua mão, devagarzinho sobre essa articulação aqui, tracionando a musculatura da região do ombro superior no sentido contrário à contração. A contração ocorre assim. Então você vai procurar ceder o músculo, relaxar o músculo no sentido contrário ao seu movimento de contração. Cada uma dessas pressões e alongamentos dura em média 10 segundos. Só para você ter uma ideia, o trabalho facial, a face é uma estrutura, uma região pequena, mas só em face você vai trabalhar em torno de 20 minutos para fazer todo o segmento de face. Se você acrescentar ombros, mais uns 10 minutos. Então só para trabalhar isso aqui e isso daqui, lá se foram 30 minutos. Tá? Mas de um modo geral, quando você trabalha essas regiões, já provoca um relaxamento físico e psicológico na pessoa impressionante. O grande detalhe, evite conversar durante o trabalho. Coloque uma musiquinha relaxante, uma gotinha de um óleo essencial nos seus pulsos, porque à medida que suas mãozinhas vão se movimentando, a fragrância do óleo essencial vai agindo no corpo da pessoa e na mente da pessoa. Minha sugestão fica em duas aqui. Fica o alecrim, o óleo essencial de alecrim e o óleo de lavanda. Não direto no corpo do cliente, em você. Tá? Então, quando você for trabalhar essa região, já está explicado. Se você for trabalhar o restante do corpo, em cada uma dessas regiões, você vai provocar o alongamento do local em questão. Por exemplo, aqui eu estou falando de braço, onde você vai trabalhar o músculo peitoral, forçando ele para abrir, onde você vai trabalhar também músculos do braço, bíceps e tríceps, e um pouquinho no antebraço. Lembrando de trabalhar as mãos com movimentos de pressão, leve e alongamento. Um dedo de cada vez, podendo fazer o esqueminha do reloginho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daí provoca no cliente uma consciência corporal, partes do corpo da pessoa que na correria do dia a dia ela acaba até esquecendo que existe, e quando ela está quietinha, relaxando, e você também quietinha, aproveitando esse momento de relaxamento, induz a pessoa a soltar o corpo, a relaxar a mente. Isso causa um bem-estar que remédio nenhum provoca, medicamento nenhum provoca. Isso é absolutamente natural e você está fazendo com que o corpo da pessoa coloque seus próprios mecanismos em funcionamento. Isso a pessoa estando de barriga para cima, ou seja, em decúbito dorsal, e ela estando em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, o procedimento é o mesmo, só que você vai se concentrar na coluna, trabalhando a coluna da raiz, ou seja, cá debaixo da lombar até a cervical. Por causa de que isso? A dica que eu te dei qual foi? Trabalha no sentido contrário à contração. Esses músculos aqui das costas, o que eles fazem com o tronco da pessoa? Eles fazem isso aqui. Então, se eles fazem isso aqui, eles estão puxando toda a região das costas para a posição ereta. Estão se contraindo. Você vai fazer o contrário, você vai trabalhar da base até o pescoço. Basta ir caminhando com a palma das mãos e a base das mãos devagarzinho ao redor da coluna. Pequenos movimentos circulares, devagar, que é massagem relaxante,
Quando chegar cá em cima na região cervical, aí sim você usa apenas os polegares para chegar até a base do crânio. Se quiser estender um pouco mais, saindo de cada base da coluna, você vai indo para as laterais, com os mesmos movimentos lentos, circulares, e retornando ao centro. Do centro para a periferia, de baixo para cima. Isso aí, meu amigo, minha amiga, a massagem relaxante, eu digo que isso aí é a terapia dos deuses. É uma coisa maravilhosa, que se você fizer, ou se submeter, se permitir receber uma vezinha por semana, seu estado de saúde vai melhorar muito, seu bem-estar vai melhorar muito, suas funções fisiológicas vão melhorar muito, e se você concluir esse trabalho nos pés, vai ser uma verdadeira bênção. Pressionando os pés, apertando dedinho por dedinho, 5 a 10 movimentos em cada um dos pés ao mesmo tempo, já vai proporcionar um relaxamento fantástico no seu cliente. Uma dica que eu te dou adicional: uma vez que você inicia o trabalho de toque, jamais durante a sua movimentação você se desconecta do paciente, do seu cliente ou da sua cliente. Enquanto você estiver mudando de posição, mantenha uma das mãos sobre a cliente para que o contato permaneça. E outro detalhe interessante e importante: trabalho descalço. Nós somos seres energéticos, bioeletromagnéticos, então existe um intercâmbio das energias das duas pessoas e o nosso planeta Terra vai receber esse ciclo de energia e fazer com que tanto você que está aplicando a massagem quanto o seu cliente ou sua cliente que está recebendo a massagem tenham as suas energias harmonizadas. Não é fantástico isso? Massagem relaxante, terapia dos deuses. No nosso próximo vídeo, nós estaremos mostrando para você os diferentes tipos de uso das máscaras de argila, como usar o óleo de coco e os óleos essenciais, e eu peço que você coloque as suas dúvidas no comentário do YouTube, nos comentários, que nós vamos ler e responder na medida do possível a todos esses comentários. Então ficamos por aqui, até o próximo, muito obrigado e parabéns por ter chegado até aqui.